Relação entre a ação humana e a poluição da atmosfera. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a relação entre a ação humana e a poluição na atmosfera. Eu tenho uma perguntinha para vocês refletirem, para fazer a atividade que segue, tá? Eu queria saber, para vocês refletirem, como vocês acham que o ser humano ele influencia na composição da atmosfera? Quais vocês acham que são os fatores que fazem ser influenciadores com poluentes na nossa atmosfera? Então, como nós estamos falando da crosta terrestre, que é onde tem vida, nós temos que ter essa noção da atmosfera envolvida, onde nós precisamos, né, da nossa atmosfera, e ela atualmente, de uns tempos para cá, ela vem sendo muito poluída. Então, tem diversos fatores. Nós vamos fazer uma atividade a seguir de texto, de leitura, e depois alguns itens, né, alguns tópicos que vocês vão ter que o quê? Vocês vão ter que fazer uma atividade, tá? Deles, que eu vou explicar a seguir. Segue o texto para leitura antes, né? Vocês vão ler esse texto e depois vão realizar a atividade. Então, agora prestem atenção no texto. Os principais gases da atmosfera e a poluição atmosférica, conceituação e implicações para a saúde humana. O ar ocupa espaço e preenche toda a nossa atmosfera. Quer uma prova? Quando você enche um balão, o que você coloca dentro dele? Ar, não é? Pois é, o ar que saiu do seu pulmão e enche o balão é o mesmo ar que existe na atmosfera da Terra e que está em formação há bilhões de anos. O que chamamos de ar, na verdade, é uma mistura de gases. Os principais são o oxigênio e o nitrogênio. É difícil imaginar que o ar é uma mistura, porque sequer possui cor. Por meio de experimentos, os cientistas conseguiram detectar as quantidades deles presentes no ar e suas propriedades. O gás oxigênio é comburente, ou seja, ele participa das reações de combustão onde ocorre a queima de um material. Ele é fundamental para a respiração dos seres vivos. O nitrogênio, ao contrário, não é comburente e não participa da respiração dos seres vivos, mas ele é muito importante para a fabricação de diversos materiais na indústria. Além de dois principais gases já citados, o gás carbônico também é importante para a atmosfera, pois ajuda a manter a superfície do planeta com uma temperatura viável para os seres vivos. Existem diversos outros tipos de gases em menor concentração na atmosfera, mas isso ficará para estudos posteriores ao longo de sua jornada pela escola, ok? A poluição atmosférica é toda e qualquer alteração provocada pelo ser humano na quantidade destes gases presentes no ar que possam causar impactos diretos ou indiretos sobre os seres vivos. Estes impactos podem causar a morte de espécies de animais, vegetais e também o ser humano, como um episódio que matou 4.000 pessoas, além do que as taxas consideravam normais, para a cidade de Londres em 1952, quando uma grande concentração de poluentes ficou suspensa no ar na cidade por 3 dias. Algumas consequências para a saúde humana são o aumento de casos de asma em criança e problemas pulmonares e cardíacos em idosos. Agora nós vamos escolher um dos textos a seguir. Cada um de vocês vai escolher somente texto para fazer a atividade. Então façam a leitura dos textos. São 4 com 4 poluentes. Vocês vão escolher para fazer a atividade. Segue os textos. Pronto, eu espero que vocês tenham escolhido o texto e feito essa relação entre a ação humana e a poluição na atmosfera. Agora, nós vamos fazer nossa atividade. Depois de escolhido um dos poluentes atmosféricos, eu vou botar o modelo a seguir da atividade que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um símbolo de conscientização, tá, sobre a poluição atmosférica. Vou botar o modelo a seguir e já explico mais para vocês. Como já dito, após escolher um dos poluentes, vocês vão ter que criar um símbolo sobre aquele poluente escolhido, que será aplicado em produtos para conscientizar as pessoas sobre a poluição atmosférica.
Vocês devem fazer esse símbolo no caderno, colocando no título o nome do poluente escolhido, e depois de feito esse símbolo, vocês vão tirar uma foto e postar lá no Edmood, que é aquele aplicativo que nós estamos usando. Então, lembre-se, escolha um poluente do texto anterior, coloque um símbolo, ele pode ser feito em mídias, em programas do computador, como vocês preferirem, ou diretamente no desenho no caderno. E depois, se for em arquivo, anexar o arquivo no Edmood, ou se for foto, tirar foto, né, no caderno e postar lá também. Vou criar um post para essas postagens, tá bom? Para assim a gente poder compartilhar com todos os colegas. Após cada um compartilhar, vou comentar embaixo sobre a apresentação da sua atividade. Bom trabalho! Então, galerinha, eu espero que vocês tenham aprendido sobre as relações humanas e interferência na atmosfera com os gases poluentes, tá? Então, façam atividade, façam um símbolo bem criativo, façam seu símbolo criativo, bem ilustrativo, bem pintado, contornado, ou se for em algum aplicativo, façam bem feito e depois postem lá no Edmood. É isso aí, a nossa aula está finalizada. Um abração e até a próxima. Tema para a próxima aula. O nosso tema para a aula que vem será confeccionar as camadas da terra com massinha de modelar ou argila. Vai seguir um exemplo, tá? Eu vou colocar um exemplo aí sobre como vocês podem fazer com massinha de modelar. Se vocês optarem por fazer com argila, vocês terão que pintar, separar as camadas da terra, pintando com tinta têmpera cada parte, tá bom? Já com a massinha de modelar não precisa, porque ela é colorida. Então, vocês vão escolher cada estrutura, cada parte, uma cor, tá? Nas 3 partes, nós vamos botar o núcleo, tá? O manto e a crosta terrestre. Isso é a última fixação desse nosso conteúdo, tá bom? Então, nós vamos confeccionar para bem visualmente a gente conseguir ver e identificar com as cores as 3 partes, tá bom? Eu vou botar um modelinho para vocês, se vocês quiserem pesquisar outros modelos, tranquilo, tá? Mas façam com massinha ou com argila, se for com argila, pintar com tinta têmpera, tá bom, pessoal? Então, esse tema será para a próxima aula. Nós vamos fazer uma aula online para vocês apresentarem ele. Então, na semana que vem, nós vamos ter uma aula online onde vocês vão apresentar esse tema para os colegas ao vivo ali, tá? Uma webconferência, tá bom, pessoal? Então, façam, tá? E depois, na aula que vem, a primeira parte da nossa aula será a apresentação de cada um vai apresentar seu modelo das camadas da Terra, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.